Isso pode. Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao volume 3 da Luz que Guia. E como sempre, eu falo sobre vários ensinamentos que tem aqui, em suas mais de 100 páginas, quer dizer, quase 150 páginas, mais ou menos, e vários ensinamentos. Então, eu vou listando aqui, vou listar alguns, vou lendo aqui, e vou dando número. E vocês aí ficam à vontade para poder perguntar o que vocês quiserem saber, né? Bom, um deles pode ser o seguinte: insetos refletem pensamentos negativos? A arte é a verdadeira missão do Japão? Esse é o 2. 2. Isso, você não disse o 1. É. Então, quando fala 3. Tá. 3. Existem muitos tipos de nuvens espirituais? 4. Jorei pode curar envenenamento por radiação? A virtude, seu 5, a virtude pode ser levada à próxima vida? 6. O casamento é predeterminado independentemente da fé? 7. Karma afeta famílias inteiras? 8. A atitude correta frente ao divórcio? 9, né? Problema ocular e nuvens espirituais? 10. Alguns materiais devem ser dedicados para serem utilizados em coisas sagradas? 11, aliás. Relacionamento amoroso antes do casamento? 'Esse aqui talvez seja interessante, é o 12º, né? Não sei Pode se ser é que seja. 12º ou 11º. Acho que você falou 10º. O 12º, esse. Perda de memória causada por toxinas no cérebro? Muito bom. Lidando com possessão espiritual é o 13. 14. Deus fala conosco através de eventos em torno de objetos sagrados. 15. Nossos sentimentos e ações podem afetar os falecidos? 16. Cuidando dos espíritos de animais mortos para serem feitos de comida? 17.
O umbigo tem significado espiritual. 18. O sistema solar reflete a mudança no mundo espiritual. 19. Espírito divino encarna de acordo com a afinidade espiritual. 20. Estátuas têm vibração espiritual. 21. Os sentimentos de Deus são idênticos aos nossos. 22º, 22. Seguindo orientação médica. Possessão parcial. 23º. Bom, já falei possessão parcial, agora possessão espiritual, 24º. 25, ajudando espíritos presos à Terra. 26, vestuário na era do dia. 27, estrutura política da era do dia. 28, partidos políticos irão desaparecer. 29º, 29, vida anterior como animal influencia o comportamento. 30, Jorei pode ajudar em implantes cirúrgicos. 'Deixa eu ver aqui que só tem que marcar isso aqui. O último que eu falei. 30, né? Tá. Jorei pode ajudar em implante cirúrgico. 31, mudanças no planeta causadas por espíritos de dragão. 32, a relação entre Meixo Sama e Canon. 31, 32. Mantendo a lei da ordem nos túmulos. 34, os esportes substituirão apostas no futuro. 35, reencarnação e gênero. 36, gênero e karma. 37, a temperatura
é controlada pelo espírito da terra. Trinta e 38. Parceiros de casamento compartilham os níveis kármicos. 39. Os espíritos do mal serão menos poderosos na era do dia. 40. Espíritos da natureza podem afetar recursos naturais. 41. Os espíritos da natureza podem encostar em comunidades inteiras. 41, né, Cavaleiro? Uhum. 42. Lei e medicina irão desaparecer no futuro. 43. Economia evoluirá. 44. Religião e ciência são a mesma coisa. 45. A educação será simplificada e avançada no paraíso da Terra. 46. Os impostos desaparecerão no paraíso na Terra. 47. Idade no reino espiritual. 48. Como as crianças são educadas no reino espiritual. 49. Animais podem expressar sentimentos. 50. Tudo tem um espírito. 51. O significado das 4 direções. 51, 52. As aves são mensageiros espirituais cuidando de uma imagem com sujeira. 53. As toxinas abdominais podem ser dissolvidas na urina. 54. Espíritos possessores podem ser úteis. 55. Quem escolhe o espírito guardião de uma pessoa e que tipo de espírito é escolhido? 56. As abelhas
não são eficazes como tratamento médico. Cinquenta e seis, 57. Os nomes devem ser apropriados para o propósito. Bom, com isso nós demos uma... Estamos 57, né? Agora tem uma porção aqui. Acho que deve ter mais de 200 nesse momento aqui. Bom, então, como sempre, vocês aí, nós perdemos aí uns 15 minutos, mas espero que todo mundo tenha... Você falou até mais devagar. Falei mais devagar e tudo, então, quem ficou sensibilizado, ou curioso, ou lá o que seja, por algum número desses, é só colocar aí na tela, tá bom? Então, como sempre, vamos começar pela minha mulher. Ela anota as coisas. Eu tenho 14 anotados. Então, vamos lá, começa. É o segundo. A arte é a verdadeira missão do Japão. A arte é a verdadeira missão do Japão. Estou vendo aqui, está na página 16. Vamos lá. Tomara que esteja nas páginas certas, pelo menos. Tá. O interlocutor fez uma pergunta. A cultura japonesa é realmente única? Como ela pode contribuir para o mundo no futuro? Aí Meshama responde. Não somente o Japão, mas cada país tem uma cultura única. Esse é o modo como Deus criou as coisas. Eu sempre digo que o mundo é como uma tela com muitas diferentes cores. Entre as cores, às vezes, o vermelho critica o verde, e o verde critica o amarelo e branco. É a arte japonesa que faz do Japão um país verdadeiramente único. Isso pode ser posto orgulhosamente perante o mundo. Eu, Meshama, realmente quero apresentar a arte japonesa para o mundo. Sua arquitetura, artesanato e pintura, e eu estou construindo um jardim. O Japão ainda não está ciente da sua missão. Até então, ele tem sido como a máfia do mundo, tentando expandir seu território e poder através do mundo. Mas ele foi derrotado. A verdadeira missão do Japão não é agir como uma máfia, mas contribuir com a sua arte. Interessante. Agora, é assim, diante disso que o Meshama falou, né? Eu acho que, assim, cada país tem sua missão e tem sua arte. E eu acho que a gente está longe da humanidade entender isso dessa forma, né? Porque senão, essa questão da globalização podia até estar se dando de uma outra forma, né? Que se um país tem uma missão X, o outro tem uma missão Y, o outro tem uma missão Z, W, V, T, quer dizer, a humanidade já avançou tanto materialmente, podia estar, né, numa outra vibe, assim, de... Olha, minha missão é de ser o celeiro do mundo. Então ninguém vai passar fome, né? É porque, como a gente já mencionei, acho que nessa última vez você estava fora, mas eu voltei àquela questão... Voltei à questão da... Porque você tinha feito uma pergunta, eu tinha falado até que o porco era o mais inteligente, né, e tal. E o problema que eu falei lá naquela ocasião, tudo é um problema do homem, porque o homem, o dia que ele tem a responsabilidade de conhecer a missão das coisas e ajudar a desenvolver, ele poderia gostar do corpo do porco, mas a mente do corpo é bem evoluída, a inteligência é bem evoluída. Então, como é que ele se comportaria diante disso? É uma coisa que você tem que pensar. Então, o problema, a Meshama já colocou uma vez, ele disse que o interessante seria as pessoas, os países, compreenderem a missão de cada país e pintar de acordo com a sua cor. O Brasil seria verde. De acordo com a sua cor. Pra mim, e não querer pintar a sua cor no outro. Como se fosse uma máfia que ele está falando, expandir o seu território. Né? Então, essa que é a questão, quer dizer, até o homem chegar a essa conclusão que ele tem que... É tão bonito, né? Cada um com a sua arte, alimentando uma arte universal, né? Uma arte de todos, e cada um com a sua missão, quer dizer,
alimentando a... Atende aí, Você senão não vai... ligar isso aqui. Não fica. Não adianta. Me dá aqui, Tom. Eu liguei. Não desligou nada, tá tocando. Alô? Alô? Bom, essa foi a segunda. Não, aí, assim, pegando uma carona nessa segunda, a gente pode passar para o 57? Pode. Porque, assim, os nomes devem ser apropriados para os propósitos. Porque como a gente está falando de missão, de país, de cor de país, da humanidade como um todo e tal, eu acho que tem uma relação isso aí. Pode ser que não tenha, em termos do que o Meixo Sama diz. Mas aí já, na minha curiosidade, eu fiz uma conexão de um com o outro, na medida que você foi falando. Então, o doutor fez uma pergunta. O que você acha de colocar o nome Ricari, quer dizer luz, né, em uma casa de banho pública? Entendeu? Uhum. Aí Meixo Sama, bem, isso não é apropriado. Um nome comum seria melhor. A razão é que a palavra luz é muito preciosa. Então, usar isso como um nome para uma casa de banho não é apropriado. É muito poderoso para a natureza desse negócio. O nome deve refletir a natureza do negócio. Às vezes, uma pessoa cujo nome é muito poderoso torna-se espiritualmente subjugada e problemas se desenvolvem. O nome deve ser apropriado para a missão da pessoa ou empresa. Olha a complicação. É mais complicado ainda, né? Porque aí praticamente nós teríamos que ser um adivinho, um cara que conseguisse perceber quem está vindo, vamos até exagerar, já não. Quem está vindo aí, o feto está se constituindo, você chegar a um ponto de ver qual seria o melhor nome para... Porque às vezes fica uma coisa ridícula, cara, e fica ridículo mesmo. As criançadas vão zombar. A pessoa pega um cara fraquinho, miudinho, não sei o quê, chama de Sansão. Porra, dá um quiprocó danado. Mas a pessoa também, quando recebe, não sabe como é que a anão, criança vai se desenvolver, não. Fica com um anão, nasce um anão, o cara botou o nome dele de Sansão. Não sabia que era anão. É uma confusão danada, né? Então, tem muito... Mas eu digo que está mais vinculado também a negócio, né? Assim, você vai abrir um negócio, vai dar um nome para um negócio, aí tem que ser uma coisa... porque aí o que está a essência disso aqui é que a gente tem que saber que como é que é o nome daquilo? A vibração, não tem um nome para isso. Esqueci o nome. Quer dizer, é o mantra, não é a língua, mas é o que tem suporte na língua. Quer dizer, não é você falar simplesmente luz. O som. Mas tem um nome para isso, estou esquecendo a palavra. Esse som, essa sonoridade, tem um nome para isso. Isso aí é que é o importante. Quer dizer, tanto é que o Meixo Sama fala que o problema da oração Márcio Norito, ela tem ali aquelas fonemas, né? Aqueles fonemas que vão se interagindo, aquilo ali, eu já falei isso uma vez, pode formar uma coisa boa, uma coisa ruim. Se você chamar Satanás, é que a gente não percebe o que quer dizer, que compõe essas palavras junto, o que dá? Dá uma coisa ruim, uma coisa de baixo nível. Então, o que ele está falando aí, que a palavra luz é uma palavra de alto nível. Então, não deve botar numa casa de banho. Não, entendi. Pode falar. O outro que eu marquei foi o 5. A virtude pode ser levada à próxima vida. Interlocutor. Por que existem algumas pessoas como esportistas tão bem-quistos? As pessoas gostam dessas pessoas. Aí, Meixo Sama, certamente esse tipo de pessoa deve ser legal e também está recebendo proteção e ajuda dos ancestrais. Essa é uma coisa. Agora, uma outra razão, que é isso que dá o título, é que a pessoa fez muitas coisas boas em sua vida passada, mas morreu antes de receber reconhecimento
ou não estava apta a receber por alguma outra razão. Nesse caso, a recompensa é recebida nessa vida. Então, não só existe isso, o aspecto, né? Pode ser levado à próxima vida, mas é o problema do título, né? O Luiz Samba tem muito disso. Às vezes está falando está falando de 3, 4 coisas aqui ao mesmo tempo, e só recebe um título só de... E às vezes aquele título está pegando uma das coisas só. Né? Porque não é só a virtude que pode ser levada para a próxima vida, porque quando ele fala, certamente esse tipo de pessoa deve ser legal, e também está recebendo proteção e ajuda dos ancestrais. Porque já foi bom em outra vida, né? É isso? Ajuda dos ancestrais, que os ancestrais estão ajudando ele. Então, um problema que tem, que isso aí é bom até alertar isso, é que tem pessoas que têm uma visão da coisa. Ele acha que eu acho que está errado, mas ele acha isso. Ele acha assim, que os ensinamentos do Samba, ele tem uma essência. E a pessoa, então, pega a essência daquele ensinamento e dá o título. Entendeu? Bom, até hoje eu não sei assim se tudo que o Mestre Sama fez foi ele que deu os títulos. Eu não tenho certeza disso. Né? Tem pessoas que foram ajeitando as coisas e tal. E é uma explicação, podia ser isso também, quer dizer, mas às vezes o Mestre Sama fala uma coisa, ele fala 3, 4 coisas, eu não sei como é que é isso. Bom, vamos lá. Agora, como a gente tocou nesse assunto aí de virtude, de que eles podem estar sendo protegidos pelos antepassados, não sei o quê, eu vou fazer um link com o 55, que fala do espírito guardião. Como é que você define espírito guardião para uma pessoa, como é que ele é escolhido? Eu acho que faz uma conexão. 55 quer dizer o seguinte, quem escolhe o espírito guardião de uma pessoa e que tipo de espírito é escolhido? Faz um paralelozinho. O interlocutor fala assim, Mestre Sama, você explicou no seu livro da seguinte maneira. O anjo da guarda é selecionado entre os espíritos antepassados. O espírito guardião geralmente é um espírito humano, mas de vez em quando é um espírito híbrido, como um espírito de dragão ou um espírito de raposa. Aí ele fala assim, continuando. Fiquei com dúvida se o anjo da guarda é escolhido de comum acordo entre os antepassados ou Deus escolhe. É Mestre Sama. Não é por acordo ou pela seleção divina. Quando o bebê nasce, seu espírito guardião é selecionado pelo espírito do antepassado, cujo nível está mais elevado no reino espiritual. Um espírito híbrido é o espírito de um animal. Se tal espírito for selecionado como um anjo da guarda, em vez de um espírito humano, então faz o trabalho de proteger o ser humano. Como resultado desse trabalho, ele pode ser muito purificado e nascer como um ser humano novamente na próxima vida. Que leva vantagem ao espírito híbrido, né? Porque ele está num nível... Mas se o espírito que está num escalonamento mais alto, de antepassado, escolheu ele, é porque ele está querendo dar uma chance para esse espírito evoluir. Então, de acordo com o karma, alguns espíritos mudam de uma forma humana para uma forma animal, também ao contrário. Bom, ele está explicando porque aquele cara estava no animal. Mas ainda trabalham para desempenhar sua missão como anjo da guarda. Dessa forma, eles acumulam virtude e podem voltar como humanos na próxima vida. O reverendo Ajik, ele entra e diz assim, espíritos humanos se transmutam em formas animais pela presença e purificação de nuvens espirituais. Mas esses mesmos espíritos também podem se tornar espíritos guardiões. Se meu anjo da guarda for um animal, e meu karma ter esse espírito guardião, de acordo com a lei da afinidade, mas não experimentarei nenhum problema adicional por causa disso, à medida que este espírito de guardião me ajuda, é purificado e pode eventualmente voltar à forma humana, no reino espiritual. Mestre Sama não disse como saber se um espírito guardião está sob uma forma animal. Aí o estudante pergunta assim, para o reverendo Ajik.
Existe alguma maneira de dizer se o espírito de guardião é humano ou animal? A reverenda Gica, nós não sabemos, mas não está relacionado ao karma ruim. Se um espírito de guarda é um dragão, isso indica um alto nível espiritual, tanto do indivíduo como do espírito, de acordo com a lei da afinidade espiritual. Às vezes as pessoas têm mais de um espírito guardião, né? Tipo Meixo. Isso significa que existe um espírito guardião original. Isso tinha um. Depois veio o dragão dourado. Atribuído no nascimento. E um adicional atribuído depois, dependendo da missão do indivíduo. Ele recebe uma missão maior. Ao estudante, existe alguma maneira de saber quando um segundo espírito de guardião começa a proteger? Reverendo Agica, algumas pessoas que têm uma missão especial podem perceber. Por exemplo, quando comecei a trabalhar no Sanguetes com seriedade, senti muitas vezes que minha mãe estava me ajudando. Então, nesse caso, ela se tornou um espírito guardião temporário para mim, me deixando quando o trabalho for concluído. O que eu achei interessante, assim, para mim foi a novidade, não é o conjunto de antepassados, que eles não fazem assim, uma reunião, nem Deus. É como se fosse assim, o antepassado daquela pessoa que já está numa escala de alto nível, e aí ele é um chefãozinho assim que vai delegar, né? Tem afinidade com aquela pessoa, né? Exatamente. É interessante, eu gostei. Bom, eu marquei o 9. O nome, né? Problema ocular e nuvens espirituais. Eu marquei o 9 porque eu tenho problema ocular, de miopia. Deixa eu só baixar aqui para ver se tem alguém aqui entrando. As pessoas entram, mas não digitam nenhum número. Eu que fico aqui na digitação. Interlocutor pergunta. Um bebê da vizinhança nasceu com apenas um olho. Que tipo de karma criou isso? Duas razões são possíveis. Como é que a pessoa pode ter experimentado severo dano no olho durante a vida passada e reencarnou antes do dano ser curado? A outra razão é que as pessoas fez algo muito respeitoso para Deus na vida passada. A nuvem espiritual resultante é bastante pesada. Nesse caso, a nuvem espiritual se acumula nos olhos porque os olhos representam Deus. O olho esquerdo simboliza o sol e o olho direito simboliza a lua. E também não sabia disso. Meu problema maior é no olho esquerdo. Porque tanto é que ele fala que quando Tizanami e Zanagi, quando geram os filhos, aí um sai do olho esquerdo, outro sai do olho direito. Não lembrava. Bom, o problema aqui é, você vê que é um título geral, mas ele está enfocando a questão do bebê, quer dizer, muito próximo de ser de vida passada, a pessoa com mais idade, mais que serve, já serviu para você pegar um gancho e, ao mesmo tempo, também pega uma outra coisa que todo mundo já sabe, quer dizer, realmente tem a ver com as nuvens espirituais. Então, por isso é que precisa purificar aquela região. Deve ter feito olhou muita coisa que não podia olhar. Sei lá. 10. Alguns materiais devem ser dedicados para serem utilizados em coisas sagradas. Isso eu tenho até, assim, pode ser que vá por um caminho totalmente torto, né, em que eu não esteja pensando, mas eu tenho, assim, uma ideia, mas eu marquei mais para a oportunidade de você ler para todo mundo ter. Olha, para a gente entender bem esse volume 3 aqui, volume, quer dizer, a luz que guia, né, o Gogoku, Dorá, sei lá, Goku, sei lá. O problema tem que entender que Meixo tinha uma capacidade. Aquelas pessoas estavam perguntando porque estavam com problemas e que tinham que dar resposta ou para si mesmo ou para outros, porque eles tinham que fazer a difusão continuar e está tudo parado ali por causa da guerra, etc. Então, muitas coisas que são faladas aqui, às vezes ele está falando exatamente para aquela situação que ele já percebeu, ninguém precisa falar. Entendeu?
Quando a pessoa tem uma... Quando até eu brinquei numa hora que eu falei, a pessoa já, até para dar um nome na pessoa, tinha que ser para dar um nome adequado para a pessoa, tinha que ser um camarada que, pô, percebesse quem ia ser aquele sujeito, qual a missão dele. Mas mesmo Sama tinha esse dom, tinha essa capacidade. Então, ele às vezes dá uma resposta, se dá um título como esse, mas ele está respondendo exatamente para aquela pessoa. Né? Agora, a gente acaba tentando aproveitar alguma coisinha aqui. Então, quando ele perguntou os materiais devem ser dedicados para serem utilizados em coisa sagrada, o interlocutor pergunta: eu aprendi que um tipo de ave cipreste que cresce somente no Japão, que chama-se hinoki, deve ser utilizado somente para fazer santuários para Deus. Se o hinoki estiver plantado como árvore de jardim, eu posso podar os galhos para ajustar o formato da árvore? Aí Meixo Sama não tem problema cortar os galhos. Interlocutor: eu poderia cortar o topo da árvore para que ele pare de crescer? Sim, tudo bem. Mesmo se matar a árvore, não se preocupe. Não é? Aí o reverendo Ajik, ele entra, né? Nesse caso, Meixo Sama disse que estava tudo bem cortar a árvore, porque sua função no jardim era ornamental. Então pode-se lidar como qualquer outra planta. Se estiver sendo dedicada a um propósito sagrado, deveria ser manejada de modo diferente. Meixo Sama ensinou que todas as árvores e plantas, como seres humanos, têm qualidades espirituais individuais e missões. Então é gozado, né? Quer dizer, se estiver fora do contexto, está com uma missão diferente, uma missão ornamental. Não. Aliás, isso acontece até conosco mesmo. Se colocar a gente numa situação assim... Pronto, se me bota meia-noite no Morro do Alemão, né? Eu posso ser chumbado de bala, de coisa, quer dizer. Estou deslocado, né? Quer dizer, estou deslocado, por alguma razão. Marquei a 12 agora. 12. A 12 é perda de memória causadas por toxinas no cérebro. O interlocutor perguntou: eu fiquei muito esquecido ultimamente. Eu não consigo me lembrar de artigos de jornais e revistas. Que tipo de purificação é essa? Meixo Sama: isso é causado por acúmulos de toxinas no cérebro. Você pode ministrar alto jorei na parte frontal da cabeça, isso pode ser curado. Você é muito jovem para estar senil. Essa que é a questão. Você é muito jovem para estar senil, então isso Senilidade, quer dizer que a senilidade gera uma perda de memória, né? Natural, né? Natural. Eu já estou perdendo minha memória, às vezes, quando lembrar de algumas coisas. Vamos lá com calma. 17. 17. O umbigo tem significado espiritual? O interlocutor pergunta: qual o significado espiritual do umbigo? Aí Meixo Sama: sim, o umbigo tem um grande significado. O umbigo é o centro do ser humano. Ele tem uma grande função para nós mesmos, sendo uma função invisível. Assim como o coração também tem uma função invisível, essas coisas todas. Assim como o olho esquerdo ou o direito, né? O umbigo é o local de criação da coragem e raça. Porque, a grosso modo, é o seguinte: razão, né? Ou sabedoria, amor no cocorô, coração, e força, coragem no umbigo. Esse aqui é o... Então ele fala: o umbigo é o local de criação de coragem e raça. Do ponto de vista do shintoísmo, a função do umbigo é a função do aramitama, o espírito da coragem. Nós chamamos a região frontal da cabeça de Tentei, ou governante do céu. Assim, juntos, eles se tornam céu e terra.
Sabedoria e força, coragem. Né? O governante do céu cria sabedoria, o umbigo cria coragem. A testa pensa e o umbigo diz, faça. Assim o umbigo se torna o centro da coragem. O Japão tem a forma de dragão, o Monte Fuji é o umbigo do Japão. Assim ele não é só uma paisagem bonita, mas espiritualmente muito importante para o Japão. Ninguém está botando número nenhum aí, não. Não. Que eu tenha. Se a pessoa coloca número, ela aparece aqui para mim. Aparece, não, todo mundo chega. Porque aí tá, todo mundo só entrou. Tá legal. Agora eu marquei o 25. 25 é ajudando espíritos presos à terra. Esses espíritos presos à terra, a gente vai ver, né? Mas, assim, a gente sabe que quando, por exemplo, uma pessoa morre num acidente de carro, ele fica preso naquele local e até por isso vários acidentes de carro acontecem naquele local, né? Assim, Boixá. O que tem Boixá? Boixá morreu naquele... Um helicóptero. Bateu ali, um acidente. Não, isso, mas... Ele era ateu. Isso eu quero dizer que a pessoa que é ateu não tem a menor compreensão do mundo espiritual. Né? Sim. Disseram que ele era generoso e tal, mas ele era ateu. Então, quer dizer, o cara morre de repente. Por isso fica preso à terra, fica preso naquele local. Porque... sim, do acidente. Do acidente. Né? Bom, acho que você fez a pergunta aqui. Não, eu comentei antes de você ler do que se trata aí. Como é que ajuda os espíritos presos à terra? O interlocutor perguntou: eu sou ministro. Eu fui à unidade participar do seminário e pernoitei lá. De manhã cedo eu acordei e vi um vulto de uma jovem sentada fora do mosqueteiro. Ela apareceu para mim sem dizer uma palavra e em seguida partiu. Outras pessoas disseram que tiveram a mesma experiência lá, mas eles não sentiram nenhuma sensação ruim. Que tipo de espírito fez isso? Deixando. Essas coisas acontecem às vezes, causado porque um espírito preso à terra morreu de um modo antinatural, um suicídio, assassinato e tal. Ou então... Um acidente, uma tragédia. Um general muito conhecido ficou no hotel muito bom na cidade. Uma manhã ele viu uma jovem que apareceu e depois desapareceu. Quando ele perguntou ao funcionário sobre isso, ele respondeu: ela apareceu? Nós não estamos utilizando aquele quarto por causa daquele espírito, mas nós pensamos que, sendo você um grande e forte general, correria tudo bem. É conhecido como uma jovem mulher cometeu suicídio no quarto. Nesse tipo de caso, entoia Amatsu Norito e Zenguezantes para ajudar o espírito. É a forma de ajudar o espírito. Uma questão de suicídio, né? Mas deve ser qualquer outra coisa. Porque é assim, né? A gente tem que pensar, o cara morreu. Né? Qualquer coisa desse tipo, né? Que a gente citou aqui, assassinato e tal. E geralmente, para já acontecer uma coisa dessa, é sinal que ele estava com muitas máculas. Né? Então ele já devia ter pouco esclarecimento sobre as coisas, tudo tumultuado, tudo nebuloso para ele. Ele morre e fica por ali, quer dizer, porque não, como o espírito dele não morreu, ele fica por ali, vagando, procurando alguma coisa. Mas ele não pode andar muito porque ele não é um espírito de luz. O espírito de luz é que tem velocidade. O espírito preso da terra não tem velocidade. Né? É mais ou menos equiparado o seguinte: você pensa uma pessoa complicada, por exemplo, um cara que, sei lá, não tem as pernas, bota um quadro assim, quase que vegetativo. Como é que ele vai se locomover para andar? Não tem jeito. Né? Então é mais ou menos assim, a pessoa muito maculada ele encontra dificuldade. Aí que vem o problema. Ele está precisando para purificar de quê? De luz. Né? Luz através de orelha, da oração, de que forma for. Né? Às vezes até de uma palavra forte, que nem aconteceu comigo, fico com Deus. Ou teve uma pessoa que falou para mim, como é que foi o quadro? Ele disse que... Agora quem foi a pessoa? Já sei. Não sei. Ele foi bacana porque
Ele disse que ele estava num quadro assim tão... Pô, é chato, tá perdendo isso aí. Está num quadro tão... Não sei se a palavra é depressivo. Ah, vou esquecer. Foi uma mulher que falou para ele. Daqui a pouco pode ser que eu lembre. Bom, Qual foi o que eu te disse? Foi o 25 ou 26? O que é o você me disse 26? 25 que você falou. 26 é o vestuário na era do dia. Ah, então é esse também, eu marquei, 26. Vestuário na era do dia. Interlocutor. Eu, em um artigo de revista do Museu de Ciência de Chicago, era dito que o vestuário no século XXI poderia ser decorado com fios de ouro. Serão assim as roupas no século XXI? Pensamos, isso é muito interessante. Aqueles são protótipo do vestuário da era de Miroco. Quer dizer, quando o paraíso terrestre chegar, será utilizado bastante fios de ouro. Atualmente, o ouro é utilizado apenas como moedas, mas apenas papel moeda será utilizado no paraíso terrestre e ouro será utilizado para decoração. Mesmo a roupa dos homens serão fantásticas, utilizando mais cores. Não somente cores, mas também sapatos e chapéus serão decorados. Se o ouro será usado em chapéus, então a cabeça ficará pesada. Não é mesmo? Não se preocupe com isso. Ele ficou rindo. Né? Estou querendo lembrar dessa história. A pessoa disse, quem foi essa pessoa, cara? Pode falar outro? Olha. 30. Jorei pode ajudar em implantes cirúrgicos? 64. É porque como é implante cirúrgico, foi uma coisa que foi colocada no corpo, né? E aí tem a conexão com o Jorei. Eu tenho 2 implantes cirúrgicos, eu posso dizer isso. Um, me colocando aqui um marca-passo, e o outro, aquela tela para... para a hérnia, né? A hérnia. Para segurar. Porque geralmente, quer dizer, como isso é uma fala, isso é complicado, porque quando você coloca qualquer coisa no corpo, ele fala até que se você espetar uma agulha, essa agulha vai correr no corpo e vai encontrar uma saída. É assim, é natural o corpo eliminar. Tá certo? Claro, se você receber de orelha, ele vai eliminar mais rápido. Então eu fico pensando o seguinte: se botar essa coisa aqui em mim, por que isso aqui nunca saiu? Nunca saiu. Né? Agora que eu estou ficando mais magro, ele está ficando mais saliente, mas é porque eu estou ficando mais magro. É porque eu não quero sair. A tela da hérnia deve estar bem costurada, né? Bem amarrada. Pois é. Então, ele disse assim, ó. O interlocutor pergunta: um doente de tuberculose submeteu-se a uma operação onde alguns ossos da costela foram cortados e uma esfera plástica com uma bola de ping-pong foi colocada no furo. É possível ajudar essa pessoa com jorei mesmo depois de uma operação tão grande? Agora está falando depois. Esta operação, o mestre respondeu, esta operação é bastante popular agora. Através de jorei, algum dia o local começará a purificar. Mas não será suavemente, a cura será difícil. Interlocutor: a bola de plástico ficará no pulmão mesmo com jorei? Sim, ela permanecerá lá. Isso é um... (33) Mantendo a lei da ordem nos túmulos. Mantendo a lei da ordem. Fiquei curiosa para entender o que é. O interlocutor pergunta: um amigo próximo morreu, mas não há família restante para cuidar das cinzas. Nesse caso, está tudo certo colocar as cinzas em nossa sepultura familiar? Pensando assim, é aceitável enterrar as cinzas com o resto de sua família. No entanto, é importante colocar as cinzas em localização mais baixa. Se você colocar as cinzas em uma posição mais alta, então esse espírito não ficaria confortável. Portanto, manter a lei da ordem de forma correta no túmulo é importante. A lei da ordem é muito rigorosa no mundo espiritual.
O reverendo Ajik fala: na tradição budista, os restos são colocados em sepulturas familiares. Se a ordem correta não for mantida, haverá problema na família, muitas vezes com crianças rebeldes. Nesse caso, reorganizar os nomes resolverá o problema. Mas ordem, assim, no sentido da... Disposição. Hã? A disposição. Mas, por exemplo, como é que eu vou entender isso? Porque, assim, uma coisa já está o resto, os ossos. Outra coisa está o corpo ainda em decomposição. Porque tem muito túmulo aqui no Brasil, por exemplo, que cabem 2 pessoas. Uma fica embaixo, outra fica em cima. Aí o mais velho morre e está embaixo. O mais novo, o que morreu depois, o mais velho, o mais novo, o que morreu primeiro está embaixo. Quem morreu depois está em cima. E aquela pessoa que está embaixo pode ser mais velha que a pessoa que está em cima. Gozado, quando você está colocando essa questão, eu estava pensando em outra. Gozado. Que eu estava pensando... Uma coisa é quando a pessoa está na caixinha ou é cinza, né? Que no Japão tem muito cremação, né? Então a pessoa fica com as cinzas e aí põe na caixinha e guarda naquela sepultura familiar, as cinzas. Então eu estou entendendo que esse cara que morreu, essa pessoa que morreu aí, que não tinha mais família nenhuma para cuidar das cinzas, então o amigo cuidou, né? Mas a orientação, sei lá, o amigo não sabia, não tinha acesso lá à sepultura da família, ele ia... Você trocou já a palavra. Por isso que eu estava querendo aqui, que eu estava querendo prestar atenção no que você estava... Porque a pergunta que eu ia te falar, o negócio fala de túmulo, você falou sepultura, né? Eu não sei. Porque eu comecei a ficar na dúvida, que você falou o Japão. Sim, mas eu pensei no Brasil também, outra questão. Sim, quem está falando do Japão. Então a gente começa a pensar o seguinte, eu vou imaginar aqui, né? Porque, se não me engano, eu desconheço, eu acho que sim, eu acho que eu desconheço um cemitério japonês. Né? A gente foi nos animais. Mas eu também não me lembro bem direito como é que era. Né? Umas marcaçõezinhas assim no chão. Mas será que ali tinha cada animal? Não sei. Também não sei. Quer dizer. Então eu fiquei pensando o seguinte, porque se a gente pensa, eu acho que é isso que ele está falando aí, porque vamos pensar até no Brasil. No Brasil é o seguinte, o cara está lá com a sepultura, com os corpos lá, como você botou, mas está tudo fechado. Né? Eu acho que camarada chegar com um potinho lá de cinza, eles não vão abrir o negócio para botar as cinzas lá. Porque senão a cinza entraria primeiro. Ficaria em primeiro lugar. Ela vai ficar. Vai ficar em primeiro. Vai. Se a pessoa foi cremada... Não, se a pessoa foi cremada, que aqui no Brasil a gente ou enterra ou crema. Isso. A pessoa que enterra fica no jazigo lá se decompondo. Isso. Até virar, fazer a exumação. Isso. A pessoa que é cremada, ela fica numa caixinha, a cinza, e a pessoa pode abrir o jazigo da família e deixar a caixinha de cinza lá. E a pessoa que está com o corpo está lá embaixo. Bom, é que realmente eu não domino isso. Quer dizer, eu não sei se... Que eu fico pensando assim, eu acho que o que aconteceu com o teu tio, né, das cinzas, não sei o que e tal, me dá a impressão que as pessoas não abrem a sepultura para botar a cinza lá. Não, olha só. Nem o pote, nem nada. Não, olha só. Quer ver? A minha família, a família do meu pai, né? Do meu pai, porque da minha mãe o meu avô comprou em outro lugar. Mas a família do meu pai. A família do meu pai tem um jazigo no cemitério. Esse jazigo cabe em 2 corpos, em caixão, né? Então meu avô estava lá. Primeiro, minha avó estava lá, primeiro, que o meu avô comprou porque a minha avó faleceu antes dele. Minha avó estava lá. Passado um tempo, faz a exumação do corpo. Então fica uma caixinha de ossos. Essa caixinha de ossos não fica no buraco lá no fundo. Fica em cima de uma lajezinha perto da tampa da sepultura. Isso eu sei que eu vi. Tá? Perto da tampa? Perto da tampa. Dentro da tampa?
dentro da tampa, fica tampado. Aí meu avô estava enterrado, porque a minha avó já tinha sido exumada há muito tempo. Quando a minha mãe morreu, a gente fez a exumação do corpo do meu avô, que como tinha anos e muitos anos, era só o ossinho, praticamente, o corpo do meu avô. Mas aqueles ossinhos foram para uma caixinha e a minha mãe foi enterrada lá embaixo, tá? E os ossinhos do meu avô ficaram do lado dos ossinhos da minha avó numa caixinha separada, mas fica em cima, entendeu? Quando meu pai faleceu, já tinha tempo para exumar o corpo da minha mãe. Apesar de caberem duas pessoas ali, o que o cemitério fez? Já tinha tempo de exumar o corpo da minha mãe, que estava no fundo, que é um em cima do outro, assim, como se fosse um prédiozinho. Um fica embaixo, o outro corpo fica em cima. Mas aí o cemitério o que fez? Exumou o corpo da minha mãe para enterrar o meu pai. E aí os ossos da minha mãe vão para uma caixinha e ficam em cima.